Fala, nação! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Flamengo que venceu na Liberta e classifica e chegará embalado contra o Palmeiras. Danilo do Botafogo está distante tanto do Flamengo quanto do Palmeiras. E já que eu citei o Palmeiras, vou falar do confronto direto marcado nesse sábado. Tem também notícias sobre o caso Pulgar, que pode estar mais longe do que perto. Vou falar sobre o Leonardo Jardim comentando sobre o problema do Saul. E como sempre, o Abel distribuindo culpas porque ele não erra. Então, se você chegou aqui no canal e não é inscrito, então se inscreva no canal, assina o sino de notificações para não perder nenhuma novidade. E não se esqueça, né, também de deixar o like, beleza? Então vamos começar com o vídeo agora. Ontem o Flamengo entrou em campo pela Liberta e enfrentou Estudiantes. Porque depois de dias de pressão, críticas e desconfiança, o time resolveu dentro de campo e com a vitória às vésperas do jogo contra o Palmeiras pelo Brasileiro. No caso, né, o Flamengo venceu o Estudiantes por 1-0 no Maracanã e garantiu a vagas nas oitavas de finais da Libertadores. Sem falar, né, que ainda falta o jogo, os pontos que está sendo disputado e tal, para ver se vai ganhar de WO ou não. E sinceramente, ontem era o tipo de jogo que poderia mudar completamente o ambiente do clube. E aqui eu vou falar para vocês o motivo, né? O porquê. Porque se o Flamengo tropeçasse ontem, a pressão ia aumentar ainda mais. Eu digo isso porque o Flamengo já vinha da eliminação da Copa do Brasil para o Vitória e de um empate também medonho pelo Campeonato Brasileiro, que deixou escapar de ficar ainda mais próximo do Palmeiras. Enfim, isso aí é águas passadas e agora eu vou comentar a respeito da Libertadores. O primeiro tempo do jogo não foi bom, mas ao decorrer da partida, o time, né, do Flamengo passou a jogar melhor. E com isso, quando o time mais precisou, ele apareceu. O Pedro abriu o placar com a jogada do BH, colocando a bola na frente e uma lambança na saída do gol do goleiro. E o Pedro foi lá e, que não tem nada a ver com isso, guardou o gol dele e pronto, simples assim. E o mais impressionante disso tudo não foi o gol que ele fez, foi como ele jogou. Por quê? Porque o Pedro brigou com o zagueiro, né, o tempo todo. Segurou a bola, apanhou, se movimentou, chamou algumas responsabilidades, né, no jogo e por pouco ele fez um golaço. Que ali, pra mim, sinceramente, eu achava que ele deveria matar aquela bola no peito e dar uma bike. Mas enfim, é só achismo meu. Enfim, e com isso, né, o Flamengo sofreu em determinados momentos do jogo, sofreu, porque o jogo não foi fácil. A marcação argentina complicou bastante. O meio-campo teve dificuldades em alguns momentos, mas dessa vez o time soube comportar perante a partida. E isso é importante destacar, porque nos jogos que o Flamengo já vinha jogando, ele mostrou algum certo de insegurança. Foi contra o Vasco, Atlético Paranaense, eliminação na Copa do Brasil. Parecia que o time estava sem confiança. Mas contra o Estudiantes, deu para perceber uma equipe mais organizada defensivamente e mais consistente dentro de campo. Não foi uma atuação perfeita, lógico, não foi, mas foi uma atuação madura e segura. E talvez isso seja o mais importante nesse momento da temporada, porque o Flamengo precisava dar uma resposta e essa resposta veio. Mas enquanto isso, né, olha como que o futebol muda constantemente. Enquanto o Flamengo sai fortalecido dessa Libertadores, o Palmeiras chega pressionado e o time do Abel Ferreira perdeu para o Cerro Porteño de 1-0 no Allianz Parque. E o clima do lado de lá, né, não tá nada bom. Por quê? Porque isso muda bastante o cenário pro confronto entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileiro. A torcida lá tá fervorosa com o Abel. E porque antes parecia que o Palmeiras chegava sobrando nesse jogo e cheia de confiança, agora tem uma pressão o tempo todo, né? A torcida questionando, conselheiros também. E com isso o Palmeiras já se encontra alguns jogos sem vencer pelo Brasileiro, perdeu força na Libertadores também, sem falar a liderança tá pressionada pelo Flamengo. E tem outro detalhe importante: o Palmeiras para esse confronto chega cheio de problemas físicos.
Piquerez, Vitor Roque e Felipe Anderson podem ser desfalques importantes. Enquanto isso, o Flamengo começa a recuperar confiança justamente na hora mais importante da temporada. E aqui, nação, eu falo para vocês o seguinte: o Flamengo vence sábado, o campeonato muda completamente de figura, mas acredito que é só questão de tempo para o Flamengo assumir a liderança. Porque quem joga ruim, com futebol burocrático medíocre, não consegue sustentar a vitória por muito tempo. Pode ver que o Palmeiras já vem em declínio e por mais que o Flamengo tenha tropeçado, o time ainda continua na cola do Palmeiras. O time em si mostra um futebol mais competente, o time do Flamengo. E aliás, o time do Palmeiras não é ruim. Gente, realmente o time do Palmeiras é bom. Só está sendo dirigido por um piloto ruim. E faz parte, porque chega um momento que não consegue mais tirar nada. É hora de fazer a troca. Só que tem que o Palmeiras, quer dizer, a Leila... O que acontece, né? Que a Leila vive se assegurando no Abel. Por quê? Porque ela sabe que se tirar ele, ela não vai conseguir encontrar outra pessoa para ser para-raio dela. Ou seja, é melhor manter o Abel, que já vem há 3 temporadas com um trabalho ruim, porque ele é o para-raio, é o escudo dela. Ele consegue, né, fazer com que ela seja blindada. E com isso, tá aí esse time, já com 14 milhões já de déficit no primeiro trimestre. Eu vou falar isso lá na frente, calma, porque tem muita coisa, calma aí. Então vamos lá. E com isso, né, falando em Palmeiras, voltando no caso, ele já começa a colocar pressão antes mesmo da bola rolar, porque depois da derrota da Libertadores, ele falou sobre a arbitragem e soltou uma frase que repercutiu muito. Ele disse que, abre aspas, espera que um árbitro com coragem, fecha aspas, no jogo do Flamengo contra o Palmeiras. Ou seja, o clima já começou do jeito que ele gosta. E sinceramente, o Abel é uma versão Mourinho, mas uma versão piorada do Mourinho. As mesmas estratégias que o Mourinho usava, o Abel Ferreira usa também. Gente, na boa, o Abel apenas está tentando transferir a incompetência dele para terceiros. Aí ele coloca arbitragem no meio, jogadores, calendário, CBF, torcida que joga contra e quer dizer, a torcida que joga contra, que vai lá, reclama, dá vaias e tal. Aí ele fala que isso reflete dentro de campo, os jogadores ficam mal psicologicamente. Então, é um fanfarrão esse Abel, viu? Porém, ele esquece algo importante, que o time dele joga mal o tempo todo e não consegue dar resposta alguma dentro de campo. E aí que está a diferença para o Flamengo hoje em dia, porque o Flamengo chega embalado emocionalmente, realmente ele está bem psicologicamente, já o Palmeiras chega cercado de cobrança. E no futebol isso pesa e realmente, galera, pesa bastante, porque quando o time está bem, até aquela bola que costuma não entrar, ela acaba entrando. Então é isso, falta mais 3 dias para que podemos ver esse jogo, né? E no mais, agora eu vou falar dos bastidores, porque tem situação importante acontecendo no elenco. O Eric Pulgar pode estar vivendo seus últimos meses no Flamengo. E segundo informações recentes, o volante recebeu proposta dos Estados Unidos e já avalia deixar o clube, né? Isso tudo está acontecendo internamente. E aqui tem um ponto importante, porque quando o Pulgar pensa em apenas ser um jogador de futebol e jogar bola, o Pulgar é uma peça fundamental para o time do Flamengo. Entretanto, mas quando ele passa a perder o controle da cabeça, né, e entra com forças excessivas e até mesmo com agressão, muita gente critica e com razão. E por quê? Porque eu falo o seguinte: foi na final da Libertadores, eu sempre toco nesse assunto, que por pouco ele deixou a perder. E essa última expulsão também, que foi bastante juvenil, porque teve agressão no meio, né? Ou seja, quando ele tá com um parafuso a menos, pra fazer besteira é fácil, é igual o Felipe Melo. Mas se ele não tivesse esses problemas de disciplina, seria um volante e tanto para qualquer time, porque ele com a cabeça, ele é um jogador equilibrado, ele é um jogador competente. E por mais que o Everton Araújo tenha subido de produção, ainda tem algumas coisas, né, que ele precisa melhorar muito, e faz parte porque agora que ele começou a ter a sua titularidade, e ele vai melhorar cada vez mais no decorrer
que ele vai envelhecendo, vai jogando e jogando e jogando, entendeu? E o que eu vejo é o seguinte, então, se o Pulgar ele for mesmo vendido no meio do ano, pode ser um problema, sim, pode ser um problema e tanto, mas não, na verdade não sei se seria esse problema todo. Por quê? Porque na reta final de campeonato, sabendo do jeito que ele é, e ele vai mudar de uma hora para outra, ele pode deixar tudo a perder, e com isso a gente pode perder um brasileiro, pode perder uma Libertadores. Ou seja, na minha percepção, eu prefiro mais ir atrás de um jogador que seja equilibrado emocionalmente, psicologicamente, do que ter o Pulgar no time. E sem falar também que, queira ou não, galera, o Pulgar em si, ele já é um veterano. E tá na hora da gente renovar esse time, entendeu? E com isso tem outras barcas que vão sair, que são o Luiz Araújo, que já desperta o interesse dos clubes brasileiros. Everton Cebolinha, esse aí a gente já sabe que não vai ficar. E sem falar também, né, do grande lateral Ayrton Lucas, também está com seu futuro indefinido. Ou seja, a próxima janela promete muita movimentação no Flamengo. E vamos aguardar e ver qual é o desfecho, né, dessas peças que estão querendo sair. E no mais eu vou falar também do Saúl, porque o espanhol revelou que está sofrendo bastante. E esse sofrimento é fisicamente, porque pós a lesão ele falou que sente dores constantes, que existem dias em que não consegue treinar direito e que ele está longe do seu nível físico ideal. E sinceramente dá para perceber em campo, porque no último jogo claramente o Saúl ainda não conseguiu voltar fisicamente. Mas enfim, o que eu quero dizer é que o Jardim, no jogo contra o Estudiantes, né, ele falou sobre como o Saúl tá e jogando em sacrifício, mas ele espera que o Saúl possa se recuperar o mais rápido possível para ajudar o time em si. Porque ele sabe que o rendimento do Saúl, Saúl sabe que o rendimento caiu muito em 2026, apesar que ele tá voltando agora, mas ele sabe, e ele quer recuperar esse alto nível. E enquanto tudo isso acontece, né, surgiu também atualizações importantes sobre o Danilo. O Danilo, né, é o volante lá do Botafogo, que chegou a ser especulado tanto no Flamengo e no Palmeiras. E o que se sabe é que o volante ficou mais distante do futebol brasileiro depois dessa convocação para a seleção brasileira. E a tendência agora é que o Botafogo tende a vender o jogador para a Europa. E os valores, né, são altíssimos. Estamos falando aí na casa dos 40 milhões de euros. Ou seja, praticamente impossível para clubes brasileiros competirem nesse momento. Eu falo isso porque o Flamengo já gastou uma fortuna, né? E ele almeja fazer outras contratações, mas o clube que está querendo contratar o Danilo é o Manchester United. Mas o que acontece, né? Porque o Manchester United ainda não fez nenhuma proposta, mas o que se sabe é que é vinculado na mídia que o Manchester United está de olho e pronto para oferecer uma proposta. E com isso não tem o que fazer, né? Vamos aguardar para ver se realmente vai concluir essa oferta. Mas certamente o que vai acontecer é que vai acontecer um leilão entre Flamengo, Palmeiras, empresário com um time europeu. Isso é fato. E aí, voltando naquela informação que eu falei do Palmeiras, dos 14 milhões e tal, é o seguinte, o Palmeiras tem um déficit agora no primeiro trimestre de 14 milhões. E também, porque o Palmeiras fechou o ano de 2025 zerado, sem dinheiro, porque fizeram muita gastança e tal, 1 bilhão de contratação no total. É o seguinte, o Palmeiras pegou 60 milhões de adiantamento da cota de TV da Globo de até 2029 para fazer contratações de alguns jogadores. E com isso o Flamengo realmente não tem dinheiro. Mas o que eu vejo é o seguinte, se para o Flamengo vai ser complicado fazer essa contratação, imagina então para quem está pegando dinheiro emprestado para antecipar a receita. Ou seja, cara, se o Flamengo dá um valor alto, se caso, né, o Danilo não ser vendido, o Flamengo dá um valor alto, dificilmente o Palmeiras vai cobrir essa oferta. E se cobrir, vai ter um rombo ainda maior, entendeu? Essa era a informação que eu queria passar para vocês. E no sábado, vamos aguardar, né, para ver quem vai ganhar. Lógico que é o Mengão. E no mais, galera, vou ficar por aqui. Agora, se você gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreva no canal, assina o sino de notificação para receber mais notícias como essa. Então é isso, valeu, falou, fui!